Você já refletiu sobre por que situações difíceis e dolorosas acontecem com pessoas boas? Hoje, vamos nos aprofundar em uma das histórias mais fascinantes e impactantes da humanidade, a saga de Jó. Imagine-se perdendo tudo o que valoriza e ainda conseguindo manter sua fé inabalável. Esta não é apenas uma narrativa antiga, mas uma jornada inspiradora que desafia nossas crenças mais profundas. Descubra os segredos de Jó, um homem que enfrentou sofrimentos inimagináveis e ainda permaneceu fiel. Acompanhe-nos nesta história emocionante, que continua a ecoar intensamente em nossas vidas hoje. Neste relato bíblico, extraído do livro de Jó, encontramos um homem chamado Jó, rico e respeitado, vivendo na região conhecida como Uz. Ele possuía uma grande família e rebanhos imensos. Jó era íntegro e justo, comprometido em levar uma vida moral exemplar, mantendo uma relação sólida e disciplinada com Deus. Na terra de Uz, vivia este homem íntegro, honesto, temente a Deus e que evitava o mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, além de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois, 500 jumentos e muitos servos. Ele era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam celebrar banquetes em suas casas nos aniversários e convidavam suas 3 irmãs para se juntarem a eles em suas festividades. Após esses períodos de comemoração, Jó realizava um ritual de purificação para os filhos. Ele se levantava cedo pela manhã e oferecia um sacrifício queimado por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Esta era uma prática constante de Jó, como descrito no primeiro capítulo, versículos 1 a 5. Deus destacou a integridade de Jó perante Satanás, mas este contestou, afirmando que Jó era fiel apenas porque era abençoado abundantemente. Certo dia, os anjos vieram se apresentar ao Senhor, e Satanás estava entre eles. Deus perguntou de onde ele vinha, e Satanás respondeu: de percorrer a terra, indo de um lado para outro. Então Deus disse: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita o mal. Satanás retrucou: será que Jó teme a Deus sem razão? Não é verdade que colocaste uma proteção em volta dele, de sua casa e de tudo o que possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e seus rebanhos se espalharam pela terra. Este diálogo é narrado no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 10. Satanás desafiou Deus dizendo que, se fosse permitido afligir Jó, ele amaldiçoaria Deus. Deus autorizou Satanás a testar Jó, desde que não tirasse sua vida. Assim, Satanás iniciou seu plano, e Jó perdeu seus filhos, rebanhos e servos em um único dia. Ainda assim, em meio à tragédia, Jó permaneceu fiel, adorando a Deus e declarando: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus. Essa história milenar não apenas ilustra uma fé inabalável, mas também levanta questões universais sobre sofrimento, justiça e resiliência. Continue conosco enquanto exploramos como essa narrativa profunda se conecta com os desafios que enfrentamos nos dias de hoje. Enquanto Deus percorre sua extraordinária obra de criar e manter o universo, ele questiona Jó, perguntando se ele seria capaz de realizar algo semelhante. Conclui perguntando se Jó tem a autoridade para julgá-lo, afirmando que é inadequado para Jó acreditar que Deus deva justificá-lo. Jó, sentindo-se insignificante, responde: sou desprezível, como poderia replicar? Ponho a mão na boca. Falei uma vez, mas não responderei. 2 vezes, mas não falarei mais nada. Na segunda rodada, Deus não discorre sobre si como Criador, mas menciona 2 de suas criaturas: o hipopótamo, o behemote, e o crocodilo, o leviatã. O discurso novamente é cheio de humor, enquanto Deus questiona Jó sobre esses impressionantes animais, como se eles possuíssem as respostas para os mistérios da vida. Jó é lembrado de que ele não pode compreender Deus, o reino animal, e ainda menos o reino moral. O ponto de Deus é claro: por que você tenta discutir comigo?
Jó reconhece a onisciência de Deus, admitindo que nenhum plano divino pode ser frustrado. Ele percebe que suas indagações foram inadequadas e, arrependido, humilha-se em cinzas e pó. Apesar de a experiência ser humilhante, ela reconecta Jó com Deus, oferecendo um desfecho surpreendente e grandioso para a narrativa. No epílogo, o texto transita de poesia para a prosa. Jó, aceitando que Deus não precisa justificar suas ações, vê sua vida restaurada. Ele recebe 7 filhos e 3 filhas novamente, além de um patrimônio ainda maior, tornando-se mais próspero e contente do que antes. Como servo fiel, Jó é reabilitado. Entretanto, seus 3 amigos são severamente repreendidos por Deus, que os acusa de não terem falado corretamente sobre Jó. Isso ressalta que não devemos tomar suas falas como verdades absolutas. Curiosamente, nas 2 respostas de Deus, ele não esclarece as perguntas de Jó, nem menciona a aposta com Satanás. Jó não precisava entender o que ocorria nos céus, pois Deus tinha razões para permitir seus sofrimentos. É crucial notar uma distinção entre as interpretações judaica e cristã deste livro. No Antigo Testamento, os judeus acreditavam que a justiça divina deveria se manifestar nesta vida, já que todos, bons e maus, partilhavam o mesmo destino no Sheol, um lugar de existência sombria. Para os cristãos, a visão é diferente. Os sofrimentos presentes são insignificantes comparados à vida eterna prometida. Uma visão sustentada pela obra redentora de Cristo. Embora o livro de Jó insinue a vida após a morte, este não é um tema recorrente. Jó menciona encontrar Deus após sua morte, mas não compreende como isso acontecerá. A narrativa apresenta 2 tramas centrais. Uma celestial, envolvendo a reunião de Deus com Satanás, e outra terrena, que aborda os debates entre Jó e seus amigos. Satanás, no papel de acusador, argumenta que ninguém ama a Deus sem esperar algo em troca. Assim, a aposta divina é lançada. Deus permite que Satanás teste Jó para provar que sua fé é genuína. Entretanto, Jó desconhece essa disputa, enquanto o leitor tem plena ciência dela. Esse encontro revela verdades sobre Satanás. Ele não possui a onipresença de Deus, estando limitado no tempo e espaço. A maior parte do livro aborda os diálogos entre Jó e seus companheiros, que tentam explicar por que ele sofre mais do que outros. Seus amigos acreditam que Jó está sendo punido por algum pecado, enquanto Jó afirma sua inocência. O leitor, ciente da verdade, acompanha com suspense esse embate, percebendo que ninguém possui o panorama completo sobre o sofrimento humano. O sofrimento de Jó foi multifacetado. Fisicamente, ele suportou feridas dolorosas. Socialmente, foi rejeitado pela comunidade. Mentalmente, enfrentou a angústia de não compreender sua aflição. Espiritualmente, sentiu-se abandonado por Deus. Essa última dor foi a mais cruel, mas quando finalmente dialoga com Deus, Jó encontra conforto, mesmo sem respostas. Para os cristãos, o livro de Jó adquire profundidade à luz do Novo Testamento. A morte de Jesus na cruz, permitida por Deus, ecoa a experiência de Jó, com Cristo também clamando: "Meu Deus, por quê?" Assim como com Jó, Deus não explicou o sofrimento. Isso mostra que até mesmo Jesus, em sua humanidade, perdeu a compreensão do propósito de seu tormento na cruz. Contudo, os cristãos entendem que a vida continua após a morte e que o sofrimento presente é insignificante diante da glória eterna. A versão grega do livro de Jó insere um versículo adicional, afirmando que Jó ressuscitará com os justos. Essa esperança de ressurreição aponta para a justiça divina, que será plenamente revelada no julgamento final. Nesse dia, todos os anseios de Jó se concretizarão, e a justiça de Deus será manifesta para toda a humanidade. A história de Jó, com sua fé, dor e redenção, continua a inspirar e desafiar nossa percepção sobre sofrimento e justiça. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, compartilhe seus pensamentos e se inscreva para explorar mais histórias transformadoras como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que, como você, aprecia explorar os mistérios da existência e da espiritualidade. Juntos, podemos continuar essa jornada de aprendizado e inspiração. Agradecemos por assistir e até breve.
Ao encerrarmos mais um capítulo lado a lado, é natural que algumas reflexões ainda ressoem em sua mente. Talvez você se pergunte como lidar com os desafios da vida espiritual e encontrar um caminho de realização e bênçãos. Essa caminhada é exigente, mas você não precisa trilhá-la sozinho. Nos comentários está disponível uma poderosa ferramenta que pode ser a resposta que muitos buscam. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus. Um guia essencial para vencer barreiras espirituais e alcançar uma vida plena. Mais que um simples livro, ele é fruto de anos de dedicação, experiências e revelações profundas, agora ao seu alcance. Imagine romper os obstáculos que travam seu progresso espiritual e financeiro. Pense no alívio e na confiança de viver uma vida harmonizada com as promessas de abundância que foram designadas para você.